Signo de Libra, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Eu sou Elaine Cristina e neste canal eu misturo constelação, tarô, oráculos e baralhos, e astrologia e algumas runas. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. A leitura de Libra vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, junto com seu signo complementar oposto, que é o signo de Áries. O que é signo complementar oposto? As qualidades de um signo que um signo precisa desenvolver está no seu oposto e vice-versa. Então, as qualidades que Libra precisa desenvolver estão no signo de Áries, as qualidades que Áries precisa desenvolver estão no signo de Libra. Os aprendizados da vida. Vamos lá. Como forma de agradecimento, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, hypem o vídeo. Além de me ajudar aqui, distribui para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Fundo do deck, que é o resumo da leitura, a gente tem energia da Lua. O arcano da Lua, ele fala de informações do inconsciente, de informações que estão ocultas. Uma coisa que esqueci de falar aqui, é muito importante. Eu peço a autorização de vocês para acessar o campo inconsciente. No começo da leitura vem algumas dores, né, algumas dificuldades que a gente precisa trabalhar e do meio para o fim vão vindo o que a gente precisa fazer, qual é a solução, qual o direcionamento, qual o caminho. Então eu peço a autorização de vocês para acessar as informações que estão no inconsciente. Aqui na bandeja tem a energia de Libra, a energia do arcano 0, que é o que traz o que está no inconsciente para a consciência, e a energia da Lua, que é o fundo do deck. A energia da Lua é um momento assim, de competição, de conflito, mas também de evolução, de crise de consciência, e isso vai gerar um autoconhecimento. É ruim, é um obstáculo, mas o sucesso depende da lucidez. O que quer dizer isso? Dessas informações que estão ocultas no inconsciente virem para a consciência. Então, quando isso vem para a consciência, tanto é que tem o Sol junto com a Lua. O Sol ilumina a Lua, né? Quando essas informações emocionais, tem duas torres ali, ó, que são o que a gente constrói com base no que a gente acredita, que muitas vezes não é verdade. E tem duas torres, então tem competição, tem conflito, mas os obstáculos eles são superados dependendo da lucidez do que está oculto ali na Lua. Então, ó, o arcano 0, que é esse aqui, colou na Lua, significa que é ali naquele inconsciente, representado pela Lua, que estão as dores, e é para lá que a gente precisa olhar, ok? Energia central do signo de Libra. Uma carta, por favor, para a energia de Libra neste momento. Valete de paus e 3 de ouros. O valete de paus é um início de movimento, de ação, né, de fogo, de ação. Eu vou colocar aqui uma fogueirinha para simbolizar esse fogo, essa ação. E o 3 de ouros sai junto. O 3 de ouros é uma carta que fala de ajuda, trabalho em equipe, de outras pessoas, junto a Libra. Então, é o início de uma ação, mas você não está sozinho nisso. Isso vai trazer movimentos, inclusive financeiros. Tá? Vou colocar a energia do dinheiro. Mais uma carta, por favor, para o inconsciente de Libra. 7 de ouros. É uma carta onde, assim, você está plantando, fazendo.
E os frutos desse plantio estão demorando muito a chegar. Mas assim, é uma carta que fala, continue, não desista. Energia do bloqueio. Aqui tem minha ajudante Berenice. Pode ficar quietinha aqui, isso, pode ficar quietinha, isso. Energia do bloqueio. 9 de ouros. O 9 de ouros, nossa, estranho, né? Uma carta tão boa no bloqueio. O 9 de ouros é uma carta que fala assim, eu consigo desfrutar de tudo que eu plantei a partir do meu trabalho, do meu ganha-pão. Só que também é uma carta que pode falar de vaidade, quando o dinheiro sobe a cabeça, quando o poder, os status. Então, essa energia está no bloqueio. Cuidado com o que o dinheiro pode trazer, com o que o poder pode trazer. Eu vou colocar Plutão, porque pode não ser só dinheiro. Plutão é um planeta que fala de poder de escolha, de poder de decisão. A energia de Libra é uma energia de Vênus, regido por Vênus. Eu vou colocar Vênus. Que também, se está na sombra, acaba virando vaidade. Vamos lá. Aprendizado para o signo de Libra. Rei de ouros, que é o toque de Midas, onde encosta vira ouro. O aprendizado é o toque de Midas, é transformar todo o seu trabalho em recursos, em dinheiro, mas é um domínio da matéria sem desgaste. Mais uma carta para o aprendizado, para o signo de Libra, por favor. Virou aqui o As de Copas. Então, é um impulso emocional também. Significa que é a união da matéria, o Rei de Ouros, com a força emocional. O As de Copas, ele fala desse impulso da espiritualidade para o amor. Pode ser um amor fraterno, não necessariamente um amor entre duas pessoas. Eu vou colocar isso aqui como símbolo deste amor, né? Apesar de já ter colocado Vênus, que é o regente de Libra. Talvez o bloqueio seja aqui, ó, a vaidade. Talvez isso esteja oculto no seu inconsciente. Uma vaidade, olha o que o dinheiro pode comprar, um exibicionismo, enfim. Então, eu preciso tomar cuidado com isso daqui. Vamos clarificar um pouco mais esse bloqueio 9 de ouros? Pode ficar, Berê, só quero pegar o tarô aqui. Clarificando. Tá com preguiça, Berê? Clarificando o 9 de ouros, por favor. Cuidado com projeções. Para não projetar nos outros questões que são suas e não permitir que os outros projetem as coisas deles em vocês. Energia da fonte do Sol. Essa energia de Sol, de fonte, é uma energia que vem e ilumina tudo que está oculto, inclusive a Lua. Talvez exista aí uma competição, um conflito, vamos só entender se essa energia é interna ou externa. Peraí, vamos clarificar isso. Antes de dar os conselhos aqui. O Sol, ele vai clarificar o que está oculto. Existem questões ocultas, sim, que são internas e também externas, porque não existe nada que nos aconteça sem que nos traga um aprendizado. Sempre tem relação com a gente, né? O inconsciente, por favor, do signo de Libra, uma carta. Tem um coração partido aqui, ó, no seu inconsciente. Talvez isso que leve a essa vaidade, a essa disputa de poder, é um machucado, tem um trauma. Eu vou colocar esse coração preto aqui, ó, com esse machucado, tá? E talvez você tenha se tornado materialista, egocêntrico, tudo por conta desse machucado que está no seu inconsciente, que é o 3 de espadas. É uma carta de muita dor, mas é coração partido mesmo, é uma dor muito grande. É como se você colocasse todo o seu amor para dentro de um baú ali e guardasse.
e ficasse só na matéria, só no racional. Libra é muito racional, é um signo de ar, vou colocar a mente aqui, ó. Passado consciente do signo de Libra, uma carta, por favor. Caíram 3, vou aceitar. Tem aqui a roda da fortuna, que é o movimento na vida conforme as nossas atitudes, conforme as nossas ações. Normalmente são movimentos rápidos, é um passado aqui, tá? Energia do passado, consciente. Então você tem consciência dessa virada na sua vida, teve um impulso da espiritualidade para que você tivesse o dinheiro, a matéria, os recursos, mas algo aconteceu aí. E aí vem o 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? É um momento de pausa para reflexão. E talvez você não esteja enxergando essa energia do 9 de ouros, que é uma energia de projeções, que está aí no seu inconsciente te bloqueando. Clarificando, por favor, o 9 de ouros no bloqueio. Clarificando o 9 de ouros no bloqueio, por favor. É isso mesmo, gente. É uma energia de vaidade, de egoísmo. Só que a gente esquece que a gente é um todo, que nós somos o mundo, que nós fazemos parte. Esse é o grande aprendizado de Libra. É um signo que trabalha na relação com o outro, não só afetiva, mas de olhar o outro sem um viés egoísta e sem um julgamento. Esse é um aprendizado para o signo de Libra. Então, esse 9 de ouros está no bloqueio. O 9 de ouros é uma carta de conforto, é uma carta de segurança, de recompensa, de estabilidade, de equilíbrio. Mas esse equilíbrio está bloqueado enquanto não integrar as outras partes, as outras pessoas, o mundo, né? Então, às vezes a gente está trabalhando num projeto que vai prejudicar a natureza, que vai prejudicar outras pessoas, enfim. E a gente não está levando em consideração os outros. E aí o universo cobra. Vou tirar uma carta agora para influências externas para o signo de Libra. Influências externas, o que está tirando o equilíbrio de Libra? 7 de paus. 7 de paus é carta de briga. E é uma carta de traição. Não, desculpa. 7 de paus. O 7 de paus é uma carta de ação, que fala que todos os obstáculos, eles são superáveis, mas a gente precisa agir. Como toda carta 7 depende das nossas ações. Você vai conseguir superar esse obstáculo. Existe um obstáculo externo e você vai conseguir superar isso. Mais uma carta, por favor. Energia do julgamento. Energia do julgamento, ele fala de julgar mesmo. Deixa eu mostrar a carta. Berenice. Tá vendo que tem umas pessoas ali levantadas do túmulo? São os ancestrais. Energia de Urano, vamos colocar Urano, que é o inconsciente coletivo ancestral. E uma grande energia para o signo de Libra, um grande aprendizado, quer dizer, é não julgar. Então, ele fala de transcendência, de metamorfose, de destino, para a gente não seguir o destino ancestral, para se desconectar de padrões. Então, fala de mudanças, de novos planos, novos caminhos, novas oportunidades. Mas vai depender da sua ação para que você não se conecte mais a padrões ancestrais. Olha, só de trazer essa informação, olha como o campo se move. É uma energia de transformação. Quando você se desconecta desses padrões ancestrais. Resultado esperado para o signo de Libra, o mago. O mago
Tá vendo que ele tem uma mão levantada, uma mão abaixada? Ele tem dois caminhos, né? Eu vou pra lá ou vou pra cá. Só que ele tem aqui na mesa a espada, o mental, copas emoções, o dinheiro, que é o pentáculo, a moeda. Ele tem tudo. Tem tudo. Ele tem todos os recursos para fazer a mudança. Basta ele querer. Só que ele caiu deitado, assim, ele caiu na energia do bloqueio. Você mesmo está se bloqueando. Você tem todos os recursos para fazer a mudança na sua vida. Eu vou tirar uma runa que resume a leitura. Não. Não. Uma runa, por favor. Uma runa, por favor. Otila. Deixa eu ler o significado dessa runa. Otila, prosperidade. O maior desafio desta runa está no ato de sacrifício. Como Otila é uma runa de rompimento, então, ó, romper os padrões ancestrais. Carta do julgamento. Eu vou tirar uma carta para medos. Me veio aqui. Quais são os medos? Medos e temores. Antes de eu continuar lendo Otila. Medos e temores, por favor, do signo de Libra. Quais são os medos e temores? Medo de agir. Por que será que tem medo de agir? Cavaleiro de Paus, é um movimento. O que está bloqueando ele? Vou ler Otila de novo. Vou começar de novo. Prosperidade. Otila, prosperidade. O maior desafio desta runa está no ato do sacrifício. Como Otila é uma runa de rompimento e de desapego, você terá que se libertar de tudo que já não lhe serve mais, mas que ainda são importantes. Feito isto, o caminho para a liberdade estará aberto e os benefícios com certeza virão. Poderão surgir mudanças radicais que deverão ser enfrentadas com muita flexibilidade e consciência do ato de sacrifício. Algumas coisas têm que ficar para trás. É essa a sua dificuldade, é esse o seu dilema. Você tem todos os recursos, mas você não consegue decidir. Porque são pessoas, situações que até então foram muito importantes para você, mas que não fazem mais parte do seu novo caminho. É um fechamento de ciclo, é uma mudança. Vou colocar a energia da Fênix, que é do renascimento. Alertas dessa runa. Cuidado com o apego excessivo às coisas e seus conceitos pessoais. Não tenha medo de encarar as mudanças. Olha lá, medo de ação. Não tenha medo de encarar as mudanças. Tome consciência do que está ocorrendo e desprenda-se de tudo que prejudica você e os outros. Então, às vezes, a gente tem amizades. Eu estou vivendo uma situação assim. A gente tem amizades de anos. Só que você começa a perceber, foi o meu caso, perceber algumas situações que partem o nosso coração, digamos assim, que aquela pessoa não faz mais sentido na sua vida hoje. Seja uma amizade, enfim, não faz mais sentido. Por quê? Porque você começa a perceber que de repente aquela pessoa tem uma inveja, aquela pessoa disputa com você alguma coisa, enfim. Isso precisa ficar para trás, por isso é a carta da Lua. A carta da Lua é uma carta de conflito. Tanto conflito pessoal e individual, como conflito com pessoas. Então, existem pessoas, situações que precisam ficar para trás, a gente precisa encerrar ciclos para que a gente consiga avançar. Eu vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura, que ela traz crenças limitantes. O que está prendendo o signo de Libra? Olha lá, ancestralidade. Às vezes, aqui, ó, esse oráculo aqui, e saiu a lua da renovação da terra. Tá vendo que tem uma fogueira que os indígenas estão sentados, conversando? Normalmente eles fazem isso aqui, é um oráculo baseado na cultura Silks, dos índios norte-americanos. E eles sentam em volta da fogueira para contar as tradições passadas e aprender com ela, como se casa, enfim. Só que existem padrões que às vezes não nos fazem mais sentido hoje. Então, ó, Netuno, inconsciente coletivo ancestral. Aqui saiu Netuno, que é na astrologia, Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral, que precisa ficar para trás.
É uma carta que fala de tradição, mas também pede flexibilidade. Fala de comunicação das tradições ancestrais, de harmonia, mas também fala de fluxo da vida e de adaptabilidade, de compromisso com a sabedoria ancestral, ok? Eu me comprometo com essa sabedoria ancestral e com respeito, mas eu me desprendo das coisas que hoje não fazem mais sentido. Que no momento de hoje, sabe? Então, por exemplo, mulher antigamente não votava, era uma cultura, né? Era uma tradição. Mulher não tinha emprego para mulher não podia trabalhar, mulher não podia, o casamento nem era a mulher que escolhia, era a família, tinha que ter um dote. Ok, eu respeito, porque isso foi o que foi, eu não vou negar o contexto histórico, porém isso hoje não me serve mais, eu respeito os meus ancestrais, mas por favor me vejam com bons olhos, se a partir de agora eu faço diferente, eu farei diferente, para mostrar inclusive aos meus ancestrais, aonde quer que eles estejam, que eles também podem fazer diferente. Então essa lua, lua da renovação, carta 13. As lições dessa carta envolvem respeito à tradição e ao ritual, a capacidade de receber e transmitir a energia do universo com clareza e compromisso de comunicar o conhecimento ancestral aos outros. Este é um lugar de grande potencial e de poder. Por isso, deve ser utilizado com sabedoria. Aprenda a ser adaptável, flexibilidade é essencial para integrar as lições e em harmonia com o fluxo da vida. Você vai integrar o passado, mas muitas vezes a gente não precisa mais repeti-lo, porque fez sentido lá naquela época. Hoje a gente respeita, porque assim como a gente respeita a raiz de uma árvore que nos dá a sustentação, mas que hoje não faz mais sentido viver aquela situação. Então, é uma carta que fala de respeito, mas também fala de adaptabilidade e flexibilidade. É isso que está faltando aqui para o libriano, né? Para quem o libriano que eu estou me conectando, certo? Você deitou em cima da runa, filha? Não, mamãe que tirou. Né, Berê? Né, Berenice? Eu vou tirar um aconselhamento do Oráculo do Poder da Lua. Um aconselhamento, por favor, para o signo de Libra. Saiu aqui, dedicação. Então, movimento, dedicação. Mais um aconselhamento, por favor, para o signo de Libra. Viraram 2 cartas. Jornada do saber, ou seja, se conecte com a sabedoria ancestral, que foi o que saiu na carta do Oráculo da Roda de Cura, que é essa daqui. E noite de encanto, ou seja, amor próprio. Então tem coisas que não nos serviram aos ancestrais, mas não nos serve. Amor próprio. Eu respeito, mas por favor me veja com bons olhos se eu farei diferente. Agradeço, espero de coração ter ajudado. Se precisar de uma leitura aprofundada, de uma constelação, neurociência, apometria, meu telefone está na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!